pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila Tecla e nesta aula nós temos como objetivo a compreensão e também o conhecimento dos métodos utilizados até o final do século XIX aqui no Brasil. Então, para que nós possamos fazer essa compreensão desses métodos, nós vamos estudar nesta aula 4 tópicos. Quais são esses tópicos? Então, nós vamos falar sobre a construção histórica da didática no Brasil. Então, nós vamos fazer um percurso histórico, um breve percurso histórico, falando um pouco de como a educação chega no Brasil por meio da Companhia de Jesus. Nós vamos tratar do método individual, do método Lancaster e do método simultâneo, que são 3 métodos, os 3 principais métodos que foram utilizados no Brasil até o final do século XIX. Nós vamos falar um pouquinho das características de cada um destes métodos. Então, convido vocês para iniciar, então, a nossa discussão. Vamos lá? Então, nós vamos começar falando um pouquinho da educação no Brasil, como ela iniciou. Então, a educação no Brasil, ela iniciou com a chegada da Companhia de Jesus em março de 1549. Então, como vocês já sabem, o Brasil ele foi colônia de Portugal e os portugueses trouxeram, então, a Companhia de Jesus para o Brasil em março de 1549. Ok? A companhia ela era composta por padres e eles trouxeram junto consigo um documento, o qual foi elaborado por Inácio de Loyola, que vigorou aqui no Brasil até 1552. Esse documento, que vocês estão vendo aqui uma imagem dele, ele padronizava a educação ofertada, então, em toda a companhia, apresentando os métodos de ensino, orientando os professores e também dizendo como deveriam ser organizadas as aulas, além de ter dentro, no seu corpo, o currículo que deveria ser ensinado. Então, foi um documento muito importante que foi utilizado aí por um longo período em nosso país. Qual era o objetivo da Companhia de Jesus aqui no Brasil? Então, a companhia ela tinha por objetivo propagar e impor a cultura europeia, sobretudo a portuguesa, a fim de que o poder da Igreja Católica também permeasse a nova terra. Então, como eu já disse, o Brasil era colônia de Portugal. Aqui, quando os portugueses chegaram, eles encontraram os nativos, que eram os índios, e ao chegar, eles queriam educar esse povo, porque eles achavam que a forma como eles viviam não era correta. Então, o que eles fizeram? Portugal trouxe a Companhia de Jesus ao Brasil a fim de que fosse ensinado aos índios a cultura europeia e também o cristianismo, Como naquele período ali o cristianismo ele estava em um período de expansão e também num período em que ele lutava contra a reforma, o Brasil seria e foi uma forma de que Portugal encontrou para que o cristianismo fosse propagado. E o Ratio Studiorum? O Ratio Studiorum foi o documento elaborado por Inácio de Loyola e que vigorou no país até 1542. Esse documento ele era utilizado em toda a Companhia de Jesus. Então, todos os continentes em que a Companhia de Jesus ela foi presente em todos os continentes, em todos os países em que a Companhia fundou as suas instituições escolares, o Ratio Studiorum ele foi utilizado. Ele foi utilizado por mais de 2 séculos. Olha aí o período em que esse documento ele serviu como base pedagógica para o processo de ensino. No Brasil, a Companhia Jesuíta ela possuía 728 instituições escolares ou casas de ensino, como eles chamavam. E essas casas de ensino elas permaneceram até o período de supressão em 1773, um período foi o período em que Clemente XIV expulsou então a Companhia de Jesus das terras brasileiras.
O documento, então, o Ratio Studiorum, ele organizava a forma como a educação, né, como o ensino secundário e também os estudos superiores, eles seriam organizados. Então, ele trazia o currículo, ou seja, ele, além de descrever, né, de dar orientações aos professores, a como a aula deveria ser organizada, ele também trazia em seu corpo o currículo, ou seja, os conteúdos que deveriam ser ensinados, tanto nos ensinos secundários quanto também nos ensinos superiores. A metodologia que o Ratio Studiorum ela adotava compreende processos didáticos com a finalidade de estímulo e a transmissão dos conteúdos. A metodologia apresentava flexibilização quanto aos processos de trabalho, uma vez que o plano de estudos possuía uma variedade de métodos e permitia a liberdade de escolha. Então, apesar de ser um documento moderno, ele trazia, né, o estímulo como uma metodologia e também a transmissão. Então, nós vemos aí que havia a linha, né, de raciocínio para o processo de ensino, seria que o professor ainda estivesse no centro do processo de ensino e aprendizagem e que os alunos deveriam, né, reproduzir o conteúdo que era transmitido pelo professor. No entanto, este documento ele trazia alguns métodos que o professor poderia escolher para que o processo de ensino e aprendizagem se desse. Então, o professor poderia optar, né, qual método que seria mais adequado para a aprendizagem daqueles alunos e poderia aplicá-lo, né, dentro daquilo que estava estabelecido, né, no Ratio Studiorum. O ponto-chave da didática que foi tratada dentro do Ratio Studiorum era a preleção, ou seja, a indicação de lições antecipadas que eram indicadas para os alunos estudarem, cujos métodos aplicados variavam de acordo com o nível intelectual dos alunos. Então, mais um método aí que foi inovador para esse documento. Então, o professor ele escolhia um método que seria aplicado, então ele tinha a preleção, então ele dava o conteúdo para que os alunos estudassem antecipadamente em casa, como, né, uma tarefa, os alunos estudavam e quando chegavam para a sala de aula, então seria feito os estudos daqueles conteúdos que já tinham sido conhecidos pelos alunos. O Ratio Studiorum, ele se organiza, né, como um currículo. Então, ele vai dizer quais os conteúdos que devem ser ensinados, né, dentro dos estudos secundários e do ensino superior. Ele também propõe um método de ensino. Então, além de ter as metodologias, ele também propõe um método que o professor vai poder utilizar. Ele faz uma orientação dos professores quanto ao processo de ensino e também quanto à organização das aulas. Então, ele diz como o professor deve ensinar e como o professor deve organizar as suas aulas. Então, por isso que a Companhia de Jesus tinha um ensino padronizado, porque todos os padres utilizavam o Ratio como um documento que permeava o processo de ensino, né, o seu fazer pedagógico. E o fim da atuação da Companhia de Jesus no Brasil, como que ela se deu? Nós sabemos que Clemente XIV, né, suprimiu, né, expulsou a Companhia de Jesus do Brasil, mas como que se deu? Então, foi em 1773 que ocorreu essa expulsão e tiveram dois motivos para que ela ocorresse, né? O primeiro motivo foi o político ideológico, que se deu por conta, né, dos empecilhos que a Companhia de Jesus estava sendo para a coroa portuguesa, e também um motivo educacional, que seria a necessidade de uma outra formação para a população que estava, né, aqui no Brasil, né? Como a Companhia de Jesus, o objetivo dela era o ensino, né? O ensino da cultura europeia, principalmente a portuguesa, e também do cristianismo. A coroa portuguesa entendeu que naquele período eles não precisariam de mais cristãos
né, e de pessoas que seguissem à risca a cultura europeia. Eles precisariam, né, de uma população burguesa, né? Então, por isso que a Companhia de Jesus ela foi, né, expulsa do Brasil. E em seguida nós vamos ver os métodos que foram adotados, né, no período do Império. E mesmo após a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil, as escolas da Companhia de Jesus, elas continuaram a existir, né? Nós temos até hoje, no Rio de Janeiro e também em São Paulo, escolas da Companhia de Jesus, e elas continuaram, né, com algumas instituições abertas. Então, agora nós vamos passar então para a discussão dos 3 métodos, os 3 principais métodos que foram utilizados no Brasil, então, até o século XIX. Então, nós vamos iniciar, né, pelas características do método individual. Então, esse método ele é caracterizado pelo atendimento individualizado de cada aluno pelo professor. Então, quando utiliza-se esse método, nós temos um aluno e um professor, né? Ao acabar o processo de ensino, o aluno deveria realizar as atividades a fim de aprender o que foi ensinado. Então, a característica desse método para o processo de ensino, então o professor é o transmissor do conteúdo, ele vai dizer o conteúdo ao aluno. No fim dessa explicação, o aluno realizará exercícios para saber se ele aprendeu aquilo que foi ensinado. O ensino era realizado principalmente em torno da leitura, então o foco era, né, o processo de leitura. O ensino era doméstico, era realizado dentro das residências e é considerado aí o método mais antigo que nós temos. Então, esse método, hoje, né, olhando para ele, né, longe de querer causar aí um anacronismo, mas se nós olharmos, ele é um método, esse método é utilizado quando nós temos as aulas particulares, que há somente um professor e um aluno. Claro que a metodologia atual que o professor vai utilizar, né, ele vai aí se amparar por várias estratégias para o processo de ensino e aprendizagem, mas ainda a característica de ter um professor e um aluno permanece a mesma. Quais foram os pontos positivos e os pontos negativos deste método de ensino? Os pontos positivos: o professor conhecia o seu aluno e as suas disposições para o estudo. Então, como nós tínhamos somente um professor e um aluno, então o professor conhecia intimamente esse aluno, sabia qual era a sua disposição para a realização dos estudos, ele conhecia o caráter do aluno, então logo ele já sabia se o aluno poderia se tornar um bom aluno ou se ele não se tornaria um bom aluno. E o professor formava o coração e dirigia a inteligência. Então, aí nós podemos dizer que o professor, ele com as suas características, aí ele cativava o aluno para o processo de ensino, então, e também domava e dirigia a sua inteligência por meio dos conhecimentos científicos. Mas quais eram os pontos negativos deste método de ensino? O primeiro ponto era o número de alunos limitado. Se nós temos um professor para um aluno, quantos professores que nós precisaríamos, né? Então, o atendimento era limitado. E também a disciplina era facilmente perdida. E aqui nós temos uma imagem que vai aí caracterizar, né, um pouquinho desse método de ensino. Então, um professor e um aluno. O professor atende individualmente cada aluno. Poderia ter, né, dentro dessa residência, 2 alunos, 3 alunos, né? Por isso que a disciplina era perdida facilmente. Então, enquanto o professor se dirigia a um aluno, especificamente fazia o atendimento individual, os outros, né, poderiam, né, se perder aí e não focar nas suas lições. Por isso que esse método, né, ele não foi mais utilizado por um período e nós tivemos o método Lancaster ou o método mútuo, que veio em seguida e que também nós vamos ver as suas características agora. O que é importante ressaltar, né, nesse período? Eu acredito que vocês já tenham, né, aí se antecipado e lido o conteúdo aí
dessa unidade, mas o que é importante compreender? Que apesar, né, de nós trazermos aqui os métodos por uma ordem cronológica até o final do século XIX, esses métodos eles não aparecem, quando um aparece o outro some, muito pelo contrário, né? Nós temos aí um movimento que não é linear e que vai fazendo com que outros métodos vão surgir para o processo de ensino, mas isso não quer dizer que eles não possam coexistir, ok? Ou que a gente possa ver algumas das características em todos eles e algumas dessas características ainda permaneçam, né, até hoje no processo de ensino. Então, vamos lá para o método Lancaster. O método Lancaster foi criado por Joseph Lancaster, né, que viveu de 1778 a 1838, que criou esse método em parceria com Andrew Bell, que também viveu de 1553 a 1832. Esse método ele chegou no Brasil por volta de 1820. Então, nós vemos aí que o método mútuo ele prevaleceu, né, no ensino do país aí por um longo período. Esse método foi implantado como o método para o processo de ensino e aprendizagem nas escolas do Império. Então, nesse período, nós já tínhamos aí, né, nós estávamos no período imperial e esse método foi adotado para as escolas do Império. A primeira escola brasileira de ensino mútuo foi criada oficialmente em 1º de março de 1823. Então, o método Lancaster foi o método, né, o método que apareceu na legislação sobre a educação no país. Então, foi esse método que foi adotado e o primeiro método que aparece em uma legislação no Brasil. E o objetivo era a formação dos professores e especialmente, né, os militares. Em 1824, então, nós temos a promulgação da primeira Constituição brasileira, a qual foi estabelecida a instrução primária gratuita a todos os cidadãos, né? Nós temos a nossa Constituição hoje, que está em vigência, né, que é a Constituição Federal de 1988, mas essa não foi a primeira, né? Nós tivemos a primeira Constituição em 1824, que já estabelece lá a instrução, né, gratuita a todos os cidadãos do Império. Então, o método Lancaster ele estava contido também, né, dentro dessa legislação. Foi estabelecida essa meta no dia 22 de agosto de 1825, né, o qual o governo enviou um aviso ministerial endereçado aos presidentes de província, insistindo na necessidade de propagar escolas do método lancasteriano. Então, como o Império adotou o método Lancaster, né, como método que seria utilizado para a instrução de todos os cidadãos, ele emitiu um parecer, então, para todas as províncias do Brasil, dizendo que construíssem e utilizassem o método Lancaster na instrução, né? O método, então, este método, ele esteve presente na primeira lei sobre educação no país, que é a Lei Geral Relativa ao Ensino Elementar, publicada em 15 de outubro de 1827, né? Então, nós temos aí um processo já desde a primeira Constituição que vai dizer que é preciso ofertar a educação, né, a instrução a todos os cidadãos, e nós temos o método Lancaster como o primeiro método e que faz parte da legislação, de uma legislação educacional, que foi a legislação, né, a Lei Geral sobre o Ensino Elementar, que foi publicada em 1827. Quais são as características, então, deste método de ensino, né? Apesar de ser aplicado de formas diferentes em alguns estados da província, né, o Brasil aí, ele era ainda dividido em províncias, então, apesar da coroa ter dito, né, que este método deveria ser propagado nas escolas e para a instrução dos cidadãos, ele foi adotado de forma diferente em cada uma das províncias. O método Lancaster possui algumas características que são únicas e que vão definir todo o método. São 3 características. A primeira se refere à estrutura pedagógica. Então, os alunos de todos os níveis, né, eram acomodados em uma única sala, as atividades orais e de leitura eram realizadas em semicírculo e as atividades de matemática eram realizadas nas carteiras. Então, nós temos a imagem aí para ilustrar e é dessa forma mesmo, né, que os alunos eram
atendidos em galpões, todos os alunos ali de todas as faixas etárias, de todos os níveis de ensino. O ensino de leitura era realizado em semicírculos, né, em rodas de debate, e os conteúdos com relação à matemática, ao cálculo, eram realizados nas suas carteiras. A segunda característica é com relação aos agentes da educação. Então, nós não temos somente a figura do professor neste método. Nós temos o professor e também os alunos monitores, que vão ajudar o professor no processo de ensino. E a terceira característica é o mobiliário. Então, eram utilizados de forma reduzida para gerar economia. Então, eram bancos mesmo em que os alunos sentavam para realizar as suas atividades aí de cálculo. E essa é a figura que vai representar aí este método, que vai ilustrar esse método. Então, nós temos o professor, né, como figura central. Ele vai, né, passar as instruções para os alunos monitores que estão aqui à esquerda. Então, nós temos um aluno monitor que vai cuidar de grupos de aluno. Então, o professor ele vai passar a instrução, né, vai ensinar os alunos monitores, que eram aqueles que se destacavam, e os alunos monitores que vão repassar o conteúdo para cada grupo de aluno, né? Agora nós vamos passar para o último método, que é o método simultâneo. O método simultâneo, ele foi o último método então que foi utilizado, né, até o final do século XIX, e ele se destacou no período, né, por ser um método aí inovador no processo de ensino. Então vamos lá? Então, o método simultâneo, ele apresenta uma evolução significativa quanto ao método de ensino na época. Então, vamos pensar lá no final do século XIX, né? Então, foi um método que revolucionou, né, que trouxe uma evolução para o processo de ensino dentro das instituições escolares. O foco estava na qualidade e quantidade de alunos que se pode ensinar ao mesmo tempo. Então, o foco era que o professor pudesse atender os alunos, né, mais alunos, com a mesma qualidade. Então, se nós pensarmos nas características do método simultâneo, nós vamos ver que nós encontramos algumas características do método individual com algumas características também do método Lancaster. O professor atende os alunos coletivamente e aplica as atividades coletivamente e também as corrige coletivamente. Então, nós temos aí o professor que vai tanto aplicar as atividades de forma coletiva, vai também corrigir as atividades de forma coletiva. Então, neste método, não teremos aí o atendimento individual. A sala é dividida em classes, levando em consideração a matéria e o grau de desenvolvimento dos alunos. Para que a gente possa compreender assim, um pouco mais esse método simultâneo, nós podemos pensar hoje nas classes seriadas, nas escolas seriadas que ainda nós temos em algumas cidades do nosso país. Então, como que vai funcionar essas classes? São classes que nós temos alunos com vários níveis de aprendizagem dentro dessa classe. Então, nós podemos ter alunos que estão no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. Então, o professor ele vai ensinar a todos os alunos, né, de forma coletiva e também corrige as atividades de forma coletiva. Eram escolhidos os alunos que mais se destacavam a fim de que pudessem tomar a lição dos demais alunos. Esses eram os alunos vigilantes, né? Então, nesse método, não é diferente do método Lancaster, se a gente traçar um paralelo, não vai ser o aluno que vai repassar a lição, repassar o conteúdo, né, o aprendido. O aluno, né, o vigilante, nesse caso do método simultâneo, ele vai ser o aluno que vai apenas fazer as atividades, né? Ele vai tomar as lições e também vai conter ali os alunos também com relação a alguma
alguma brincadeira, né? Ou alguma desconcentração do processo de ensino e aprendizagem. Esses alunos também poderiam repreender os demais alunos que não realizavam as lições e guiar as suas mãos no processo de escrita. Então, esses alunos, reforçando, eles não faziam o processo de ensino e aprendizagem como no método anterior, né? Eles só ajudavam na questão da realização das lições, porque eles se destacavam no processo de ensino e aprendizagem, então eles ajudavam os outros alunos a realizar as lições. Eles podiam repreender, né, quanto à indisciplina, aqueles alunos que não tinham feito as lições, e também poderiam ajudar guiando a mão dos alunos para que esses pudessem aí se desenvolver, ou seja, aprender. E essa é uma característica, né, uma ilustração que vai trazer aí, que traz uma representação de como eram organizadas essas classes do método simultâneo. E quais são os pontos positivos e os pontos negativos deste método de ensino? O professor conhece e pode ensinar, né, uma quantidade proporcional de alunos de cada vez. Então, vamos traçar um paralelo novamente com relação aos outros dois métodos que nós vimos até então. Então, o método individual, o professor conhecia o aluno, atendia o aluno individualmente. Um método mútuo ou Lancaster, o ensino era realizado para os monitores e os monitores realizavam o ensino, né, multiplicavam o conhecimento para os demais alunos. Nesse método, no método simultâneo, o professor é ele que faz o processo de ensino para um número menor de alunos, claro, mas é ele que faz, ele que trata diretamente com o aluno quanto ao processo de ensino e aprendizagem. Então, ele conhece os alunos. Então, ele pode, como a sala é reduzida, ele tem a condição de conhecer a todos. Ele poderia explicar a mesma lição a toda a classe, então, pelo número reduzido de alunos, ele mesmo que faz a explicação. Alguns alunos poderiam ler a lição para toda a classe, então, um aluno faz a leitura, a professora faz a explicação. Era possível transitar na classe, assim os alunos não ficavam ociosos. Então, o professor poderia ali transitar no meio dos alunos, né, atender algum aluno alguma dúvida, e os alunos não ficariam ociosos, porque o professor conseguiria, né, fazer com que todos fizessem a lição ao mesmo tempo. E quais são os pontos negativos deste método, né? O número de alunos é limitado, então não tem condição do professor atender a quantidade de alunos do método Lancaster. Era preciso aplicar o método individual ao aluno que chegasse para os primeiros ensinamentos. Como se trata de uma sala de aula, né, que a gente pode intitulá-la como multisseriada, porque tem vários alunos, né, tem alunos em vários graus do processo de ensino e aprendizagem. Se chegasse algum aluno novo para a sala, o professor teria que aplicar o método individual, ou seja, trabalhar individualmente com aquele aluno até que ele conseguisse avançar e acompanhar os demais alunos. Então, essa é uma desvantagem que este método apresenta. Então, vamos fazer aí um paralelo entre os três métodos que nós estudamos hoje, né, que nós abordamos nessa aula. Então, nós temos o método individual, o método Lancaster ou mútuo e o método simultâneo. No método individual, professor e aluno. O professor conhece o aluno, consegue realizar o processo de ensino e aprendizagem diretamente com o aluno, apesar do professor transmitir os conteúdos e o aluno reproduzir os conteúdos, né, por meio das suas lições. No método Lancaster ou ensino mútuo, o professor atendia uma quantidade muito grande de alunos. Então, como que era realizado esse processo de ensino? O professor ensinava aos alunos monitores e os alunos monitores replicavam o conhecimento aos demais alunos. Neste método, né, como vocês viram aí nas imagens, na imagem que eu trouxe para ilustrar, os alunos eram atendidos em grandes galpões, então eram atendidos 350 alunos, de uma vez 400. Então, o ensino era realizado, né, em grupos, em pé, quando se tratava de leitura, e quando se tratava do cálculo, eram realizados nas mesas, né, que eu trouxe como uma característica, que eram aqueles bancos.
Então, nesse método, o professor só tratava diretamente com os monitores. No método simultâneo, nós temos aí algumas características dos dois métodos anteriores. Então, o professor trata diretamente com o aluno, mas nós temos uma sala reduzida. Por isso que o professor consegue ensinar a vários alunos ao mesmo tempo, né? Apesar de cada um deles estar em um grau de aprendizagem diferente. Então, o professor consegue conhecê-los, consegue tratar diretamente com relação ao processo de ensino com esses alunos. Né? Nós temos os alunos que se destacam, que vão também fazer o atendimento, né? Ajudar o professor, mas não é com a mesma característica do método Lancaster, né? Muda-se o foco, porque no método simultâneo, o aluno ele vai ajudar apenas nas lições, né? A fazer as lições e também em guiar a mão do aluno que apresenta dificuldade no processo de aprendizagem. Então, nós temos aí 3 métodos, né? Foram os principais que se destacaram até o final do século XIX. Isso não quer dizer que não são os únicos que foram aplicados no Brasil, né? Em cada estado do Brasil, se nós formos procurar, né, os documentos escolares desse período, nós vamos ver que outros métodos surgiram, mas os principais e que se destacaram foram o método individual, o método Lancaster e o método simultâneo. Então, eu encerro aqui as nossas discussões com relação aos métodos que foram utilizados no Brasil até o final do século XIX e eu espero vocês, então, para que nós possamos continuar as discussões na próxima aula. Até lá!